Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo do site Dicas do Professor e hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente na nossa nova série Pergunte ao Professor. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar evidências científicas para responder essa pergunta da melhor forma para você. E hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Se você está querendo perder peso, emagrecer, com certeza você já ouviu falar sobre jejum intermitente. Mas será que essa estratégia funciona? Será que os protocolos que a gente conhece dão resultado? Será que se você fizer um jejum intermitente ou uma dieta de controle calórico, qual é mais eficiente para perder peso, para perder gordura? Isso a gente vai saber agora. Então vamos lá para a tela do computador. Como eu falei para você, nós vamos se basear em estudos científicos e hoje nós vamos usar um da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Esse artigo é de 2019, é um artigo bem recente e o título dele é Jejum Intermitente no Emagrecimento, uma revisão de literatura. O que é uma revisão de literatura? Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores reúnem vários artigos. Nesse caso aqui, são artigos de 10 anos, numa janela de 2007 até 2017. Foram selecionados 44 artigos em inglês e em português. Então ele reuniu 44 artigos científicos e fez meio que um resumo sobre o jejum intermitente. E vamos ver o que ele encontrou de resultados. As dietas de jejum intermitente têm como hipótese influenciar a regulação metabólica através de efeitos sobre o ciclo circadiano, o microbioma intestinal e modificação de comportamentos no estilo de vida, ou seja, modificações na dieta, na atividade da vida diária e no sono. E o que é o jejum intermitente? Normalmente, jejum intermitente é definido por uma restrição total ou parcial na ingestão de energia. Esse parcial fica aí entre 50% e 100%. Entre 1 a 3 dias por semana ou uma restrição completa na ingestão de energia por um período definido do dia. É quando você fica ali algumas horas sem se alimentar, algumas horas em jejum. Acredita-se que o jejum intermitente possa resultar em maior aderência dos indivíduos, pois é mais fácil jejuar em dias alternados do que reduzir a ingestão calórica todos os dias. Ou seja, é mais fácil você ficar algumas horas sem comer ou até mesmo ficar um dia inteiro sem comer do que você ficar controlando a sua alimentação diariamente, você ficar contando os macronutrientes, você ficar contando as calorias. Isso muitas vezes é cansativo e as pessoas acabam desistindo da dieta por ela ser muito trabalhosa. Então acredita-se que aí o jejum intermitente possa resultar em maior aderência, você consegue fazer ela mais facilmente. E quais os protocolos de jejum intermitente? A maioria dos protocolos de jejum intermitente podem ser agrupados nas 3 seguintes categorias: jejum de dia alternativo, jejum de dia inteiro e alimentação com restrição de tempo. Vamos lá. Jejum de dia alternativo. O jejum de dia alternativo envolve a alternância de dias de jejum, durante os quais calorias não são ingeridas, e os dias de alimentação normal, com bebidas e alimentos. Ou seja, um dia você faz o jejum e no outro dia você se alimenta normalmente. Mas será que isso funciona? Será que isso ajuda a perder peso? Os estudos apresentou resultados semelhantes à restrição diária de calorias em adultos obesos, na perda de peso e composição corporal, sugerindo que o jejum pode ser uma boa alternativa para perda de peso. O que ele está dizendo aqui? Que se você fizer o jejum de dia alternativo ou se você fizer a restrição calórica diária, se você fizer uma dieta com controle de caloria,
o seu resultado vai ser semelhante. Então não importa se você faz um ou outro, o importante é fazer aquela que você mais se adapte. Descendo aqui, os dados sobre jejum do dia alternativo sugerem que essa dieta possa resultar em uma perda de peso modesta e levar a melhorias em alguns parâmetros metabólicos. No entanto, relatos de fome extrema durante o jejum indicam que isso pode não ser uma intervenção de saúde pública viável. Ou seja, ele não funciona para todo mundo. Muitas pessoas não conseguem ficar um dia inteiro sem comer. Acha muito difícil. Então não são todos que conseguem fazer esse tipo de jejum. E como apresentou lá o resultado, não é uma perda de peso tão grande. Ele apresenta uma perda de peso modesta e é muito comparado, muito igual aí a você restringir um pouco da sua alimentação, restringir as calorias durante o dia. Jejum de dia inteiro. Essa é talvez a forma mais simples de jejum intermitente e consiste basicamente em 1 a 2 dias de jejum completo por semana. Ou seja, você vai passar um dia inteiro em jejum. Um dia na semana, 1 ou 2 dias na semana. Alguns programas, no entanto, permitem a ingestão de alimentos de aproximadamente 25% das calorias relativas ao gasto total de energia diária em jejum alternativos. Alguns protocolos dizem que se você consumir 25% da energia que você precisaria nesse dia de jejum, isso não vai influenciar nos seus resultados. Por exemplo, se você tinha que consumir 1.000 calorias, se você consumir 250 ou não consumir nada, a diferença vai ser muito pouca no resultado. Em 2011, os pesquisadores realizaram um estudo com pessoas com excesso de peso e obesidade e não constataram diferença no peso corporal ou redução de gordura corporal entre os grupos de jejum de dia inteiro, 2 dias de consumo com 25% das necessidades, e os controles, onde o déficit de energia semanal foi igualado ao longo de 6 meses. Aqui também é a mesma coisa do protocolo anterior. Se você fizer o jejum aqui de dia inteiro, ou se você fizer o controle calórico durante a semana, os resultados vão ser muito próximos. Aqui tem um resultado bem interessante, mas se você aliar o jejum intermitente do dia inteiro com uma dieta mediterrânea, os resultados são bem melhores. Aqui ele escreve: dietas de jejum causaram maior perda de peso e gordura corporal em 3 meses aliadas com a dieta mediterrânea. Então, se você fizer no dia que você tem que comer, no dia sem jejum, você fizer uma dieta mediterrânea, os seus resultados vão ser bem melhores. Outro protocolo: alimentação com restrição de tempo. Talvez esse aqui seja o mais conhecido aí, o mais divulgado. A alimentação com restrição de tempo envolve a mesma rotina de alimentação diária, porém com um período em horas designado janela de jejum, caracterizado por restrição alimentar e horas restantes como janela de alimentação. Se você já pesquisou sobre jejum intermitente, você já ouviu falar: eu estou na janela de alimentação, eu estou na janela de jejum. É quando você faz lá 18 horas de jejum e o restante as outras 6 horas, a janela de alimentação. Esse é o protocolo de alimentação com restrição de tempo. Com intervalo prescrito de jejum noturno, 11 horas, por exemplo, você vai dormir, você para de se alimentar às 8 horas da noite e vai se alimentar ali por volta das 8, 7 horas da manhã, dando uma janela de jejum de 11 horas. Resultou em uma significativa perda de peso. Aqui é bem interessante que não resultou em nenhuma alteração no humor dos grupos. Você não fica mal-humorado, você não sente fome, porque é um período aí que você vai estar dormindo, você vai estar em jejum e poucas horas ali você vai estar acordado, você vai ficar sem comer. Outro estudo buscou mostrar o efeito de consumir uma refeição por dia, 100% na necessidade, durante 8 semanas.
Esse estudo revelou que a população mostrou perda de peso de 4% em relação ao grupo que consumiu uma dieta isocalórica. Esse resultado aqui é bem legal para você que quer perder peso. O que ele provou? Que se você fizer uma alimentação por dia, consumindo toda aquela energia que você precisa, por exemplo, se você está fazendo uma dieta de 2.000 calorias e você fizer uma refeição de 2.000 calorias, em uma refeição só, você escolhe o período aí que mais te agrada, você vai consumir tudo aquilo que você precisa de calorias. Esse grupo aqui, ele conseguiu uma perda de peso em 4% em comparação com o grupo que fez uma dieta normal, uma dieta de restrição calórica durante o dia. Então esse protocolo aqui talvez seja o mais eficiente quando comparado a uma dieta de restrição calórica. Conclusão, isso é o que nos interessa mais. Os estudos recentes realizados em humanos sugerem que o jejum intermitente é eficiente para a redução de peso, incluindo benefícios como melhora no metabolismo da glicose, saúde cardiovascular e manutenção de massa magra. No entanto, há várias questões a serem investigadas, como qual o tempo adotado para a aplicação da dieta de jejum intermitente, qual o protocolo mais eficaz, quais os mecanismos e quais os efeitos a longo prazo. Além disso, deve ser levado em consideração que essa não é uma estratégia que se aplica a todos os indivíduos. Não são todos que podem fazer o jejum intermitente, pois deve existir um tempo de adaptação individual e necessidade de mudança no estilo de vida do paciente, uma vez que a adesão à dieta é fator importante para o sucesso e para manter a perda de peso a longo prazo. Resumindo, aqui ele diz que os estudos realizados não são a longo prazo. Então, a curto prazo você vai conseguir, é eficiente o jejum intermitente, é eficiente para perder peso, você vai conseguir perder peso rápido, só que a longo prazo não existe nenhum estudo que possa provar que você vai manter esse peso. Esse é um dos grandes problemas aí de quem quer emagrecer, sofrer com o efeito sanfona. Às vezes você perde um peso muito rápido, mas em pouco tempo você recupera todo esse peso. Então, se você vai fazer o jejum intermitente ou se você vai fazer uma restrição calórica diária, isso vai te trazer resultados, você vai conseguir perder peso. O importante é você fazer aquele que mais você se adapte, mas o que você tem resultado vai ser aquilo que você se sente melhor. Então, se você vai fazer jejum intermitente, vai funcionar. Se você vai fazer a dieta de restrição calórica, também vai funcionar. Então, você escolhe qual é melhor para você e segue essa rotina aliado ao exercício físico. Se você precisa de treinos para fazer em casa, aqui no canal tem mais de 200 treinos que você pode fazer na sua casa. Você só precisa começar, só depende de você. Certo? Esse foi o assunto do dia. Jejum intermitente funciona? Funciona. Você só precisa fazê-lo. Tudo que você fizer, com certeza vai funcionar e vai trazer resultados. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, aproveita, se inscreva e deixa sua dúvida. Deixa aqui que eu vou procurar as evidências científicas para responder às suas dúvidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.